Há dias em que você acorda com uma sensação difícil de explicar. Não é tristeza, não é ansiedade, não é cansaço. É algo mais profundo. É como se uma parte de você soubesse que poderia se sentir melhor, viver melhor, pensar melhor, mas não está fazendo isso. Como se uma força silenciosa lembrasse, justo antes de você abrir os olhos, que está vivendo muito abaixo do que é capaz. Não é uma voz que grita. É um murmúrio, um lembrete suave, porém constante. Você não está bem, mas poderia estar. E você ignora. Você levanta. Você se move. Conta a si mesmo a mesma história de sempre. A vida é assim. Isso vai passar. Estou cansado. Não tenho tempo. Mas no fundo você sabe. Não está mal pelo que acontece, e sim pela forma como vive cada dia. Pelos hábitos pequenos, imperceptíveis, automáticos, aqueles que parecem inofensivos, mas estão apagando você. É como uma gota d'água caindo sobre a pedra todos os dias. Não dói, não incomoda, mas desgasta. E um dia, você olha para a sua vida e sente o desgaste completo. Um desgaste que você mesmo criou. Há uma cena que todos já viveram, mesmo que ninguém admita. Aquele momento em que você se olha no espelho e não reconhece o que vê, não porque tenha mudado fisicamente, mas porque reconhece a sensação. A sensação de ter vivido sem intenção, de ter passado semanas inteiras apenas sobrevivendo, de ter permitido que a vida passasse por cima de você como se fosse um espectador e não o protagonista. Esse instante é brutal porque revela uma verdade que você evita. Os dias que realmente machucaram não foram os difíceis, foram os vazios. Os dias em que você não escolheu. Os dias em que você não agiu. Os dias em que deixou tudo arrastá-lo. Os dias em que não fez nada para se sentir melhor. E o mais inquietante é isto. A sua vida poderia mudar radicalmente com hábitos simples. Mas os hábitos simples são os mais difíceis de manter, porque não recompensam de imediato, porque não geram euforia, porque não distraem, porque não anestesiam, porque não impressionam ninguém, porque aparentemente não fazem diferença. Mas a diferença está na repetição, a diferença está no invisível, a diferença está no que você faz quando ninguém está olhando. E você sabe disso, sabe que caminhar 5 minutos muda sua mente. Sabe que respirar fundo muda seu dia. Sabe que escrever seus pensamentos acalma a tempestade. Sabe que organizar seu espaço organiza sua cabeça. Sabe que dizer basta liberta você, mas ainda assim você não faz. E aqui não existe julgamento. Existe um mistério que atravessa todos nós. Por que evitamos justamente aquilo de que mais precisamos? Eu vou te dizer com franqueza. Porque o simples revela demais. Porque quando você faz algo simples, acordar cedo, organizar seu dia, respirar, pensar, se mover, impor limites, você perde a desculpa de culpar o mundo. É forçado a se confrontar, a admitir que a responsabilidade é sua. E essa verdade pesa mais do que a dor. Por isso preferimos o caos, o barulho, a confusão, as desculpas emocionais, as histórias tristes, os ciclos tóxicos. Porque enquanto a vida está emaranhada, você não precisa se responsabilizar por si mesmo. Mas quando a vida se torna simples, já não há onde se esconder. E aí está o ponto exato onde a filosofia estoica destrói o ego moderno. Ela obriga você a olhar o dia, não a tragédia, o hábito, não o destino, o instante, não a desculpa. Obriga você a entender que não precisa de uma vida perfeita para se sentir melhor. Só precisa viver de outra maneira. Um pouco de ordem, um pouco de intenção, um pouco de honestidade, um pouco de ação. E esse pouco é suficiente para transformar quem você é por dentro. Mas claro, isso não é atraente. Não vende, não tem glamour, não soa heróico, porque as pessoas querem mudanças gigantes, revelações dramáticas, soluções instantâneas. E por isso permanecem presas por anos. A felicidade real não é construída em momentos extraordinários. Ela é construída no silêncio de uma manhã calma, no pequeno ato de escrever o que você sente, em decidir não discutir, em levantar mesmo sem vontade,
em organizar o ambiente para organizar a mente, em decisões tão pequenas que parecem irrelevantes, até o dia em que você percebe que elas mudaram tudo. O simples é o que te salva, mas o simples é o que você mais ignora. E se você está ouvindo isso, não é por acaso. Talvez você tenha chegado aqui porque está cansado de se sentir vazio. Talvez porque não aguenta mais carregar a própria mente. Talvez porque pressente que poderia se sentir melhor, mas não sabe por onde começar. Talvez porque, em silêncio, deseja reencontrar a si mesmo. E hoje aqui eu vou te dar exatamente isso. O caminho simples para se recuperar. Nada espetacular, nada mágico, nada imediato, mas poderoso, real e brutalmente honesto. As 12 lições que vêm a seguir não são conselhos. São lembretes, golpes de clareza, portas para o seu centro. Hábitos tão simples que doem, porque tiram todas as desculpas. E uma vez que você os ouça, não poderá desouvi-los. Não poderá fingir que ignora o que precisa fazer. Não poderá continuar se escondendo atrás da preguiça emocional. Porque o simples, quando entendido de verdade, vira responsabilidade. Então, se você está pronto para parar de sobreviver e começar a viver com intenção de verdade, fique. O que vem agora pode parecer pequeno, mas será a maior coisa que você já fez por si mesmo. Antes de começar, quero que você declare seu compromisso deixando nos comentários: a partir de hoje, eu escolho me sentir melhor. Essa frase será o seu lembrete de que você está aqui para construir hábitos que fortaleçam sua mente, sua calma e sua clareza interior. Não para sobreviver, não para aguentar, não para continuar vivendo no piloto automático, mas para recuperar sua energia, sua presença e sua capacidade de desfrutar a vida sem tanto ruído interno. Este é o momento de provar a si mesmo que você merece uma mente organizada, um corpo sereno e um dia que comece com intenção, não com ansiedade. Hoje, você vai descobrir hábitos simples, mas profundamente transformadores, que podem mudar seu estado emocional sem exigir perfeição, apenas constância. Sem mais demora, vamos começar. Primeiro hábito estoico. Comece o dia com intenção. Acordar não é o mesmo que levantar. Muitos abrem os olhos, mas poucos realmente despertam. A maioria se levanta por impulso, arrastada por obrigações, telas, ruídos, mensagens, demandas e expectativas alheias. Estão vivos, sim, mas não estão despertos. E esse é o primeiro erro que destrói a clareza mental. Começar o dia sem escolhê-lo. Um dia sem intenção não é um dia, é um acidente. É um impulso. É a repetição inconsciente de ontem. É permitir que a sua mente acorde no piloto automático, seguindo caminhos que você não escolheu, reagindo a estímulos que você não pediu, abraçando emoções que nem sequer são suas. Por isso, tantas pessoas se sentem cansadas antes mesmo de começar, porque começam se entregando, não se recolhendo. O estoicismo quebra essa inércia com algo tão simples quanto poderoso: dirigir a própria mente antes que o mundo faça isso por você. E embora pareça óbvio, é uma das práticas mais difíceis de sustentar, porque exige que você seja o seu primeiro ato do dia, e quase ninguém faz isso. Quando Marco Aurélio escrevia em suas meditações: ao amanhecer, lembra-te de que foste feito para o trabalho humano. Ele não falava de produtividade, esforço ou metas. Falava de propósito, de lembrar, antes mesmo de sair da cama, que a sua vida é sua, que a sua mente é sua, que o seu dia te pertence, que nada externo tem autoridade sobre o seu espírito, a menos que você entregue essa autoridade. Isso é intenção, não é motivação, não é ânimo emocional, não é energia, é direção. Imagine isto. Você desperta, sente aquele segundo suspenso entre o sonho e a consciência, e em vez de pegar o telefone, entrar nas redes, ler mensagens, simplesmente fica consigo mesmo. Sente o corpo, percebe a respiração, reconhece o fato mais essencial: você está aqui. E nesse instante, decide, não o que vai fazer hoje, mas de onde quer viver o dia. Intenção não é lista, é postura interna, é decisão espiritual. Hoje vou agir a partir da calma.
Hoje não vou reagir ao impulso. Hoje vou fazer o que depende de mim e soltar o que não depende. Hoje vou ser dono da minha energia. Essa declaração silenciosa muda a arquitetura inteira do seu dia. Porque amanhã tem um poder que subestimamos. É o único momento em que a mente está limpa, vulnerável, moldável, pronta para tomar forma. O que você faz ali define absolutamente tudo o que vem depois. Se a primeira coisa que você vê é caos, sua mente replica caos. Se a primeira coisa que você vê é comparação, sua mente replica comparação. Se a primeira coisa que você vê é pressa, sua mente replica pressa. Se a primeira coisa que você vê é ruído, sua mente replica ruído. Por isso o hábito de começar com intenção é tão radical. Ele protege o seu primeiro espaço mental e, ao protegê-lo, protege o resto da sua vida. E aqui está o que a maioria ignora. Intenção não exige tempo, exige honestidade. Você pode declará-la em 30 segundos. Você pode afirmá-la em 1 minuto. Você pode respirar 2 vezes e decidir quem você é hoje. O difícil não é fazer, é lembrar. Porque a mente, se não recebe direção, corre para o caminho mais fácil. Pensar no que falta, reviver o que dói, antecipar o que teme, se comparar com o que vê, se comparar com o que vê, reagir ao que recebe. A intenção corta esse ciclo. É como colocar uma espada na porta dos seus pensamentos antes que os intrusos entrem. Agora visualize a diferença entre 2 vidas. Primeira vida. Você acorda, pega o telefone, lê mensagens, se assusta, se compara, sente pressão, corre, se veste rápido, sai sem pensar. Você não escolheu sua energia, a energia escolheu você. Segunda vida. Você acorda, respira, sente o corpo, afirma sua direção, decide sua postura emocional, lembra seu propósito. E só depois entra no mundo. Você é dono da sua mente antes que o mundo a reivindique. Percebe a diferença? A primeira vida é sobrevivência. A segunda é liderança interior. E o mais fascinante: entre uma e outra, há apenas uma pequena ponte de consciência. Uma ponte que quase ninguém cruza, porque é simples demais. Mas a simplicidade não é fraqueza. É poder concentrado. Um soldado não inicia a batalha improvisando. Um arquiteto não constrói sem projeto. Um sábio não pensa sem se examinar. Por que você começaria o dia sem um mapa? A intenção é o mapa. Não é detalhamento. Não é rigidez. Não é controle obsessivo. É direção emocional. É norte interno. É ordem espiritual. E quando você faz isso todas as manhãs, mesmo que por 1 minuto algo começa a mudar sem que perceba, sua mente deixa de correr atrás do mundo e o mundo passa a se ajustar à sua mente. Sua paciência aumenta. Sua clareza aprofunda. Sua energia estabiliza. Sua atitude se alinha. E com o tempo, você descobre algo surpreendente. Você não era uma pessoa ansiosa. Você era uma pessoa sem intenção. A intenção é o antídoto de uma vida caótica. É o primeiro tijolo da serenidade. É o hábito mais simples e, ao mesmo tempo, mais transformador do estoicismo. Porque a vida não melhora quando mudam suas circunstâncias. Melhora quando você muda a forma como entra nelas. E tudo começa aqui, quando você decide que o seu primeiro pensamento do dia é seu não do mundo. Esse é o verdadeiro despertar. Segundo hábito estoico, renuncie ao controle do que não depende de você. Há uma armadilha silenciosa que consome mais energia do que qualquer trabalho físico, mais força do que qualquer treino e mais paz do que qualquer conflito. Tentar controlar aquilo que nunca foi seu. E embora você entenda isso intelectualmente, emocionalmente se apega. Tenta controlar o ritmo dos outros, as reações dos outros, as decisões dos outros, as palavras dos outros, o passado, o futuro, a opinião alheia, a injustiça, a incerteza, e acaba se quebrando por dentro. O segundo hábito estoico não é uma frase bonita de rede social, é uma cirurgia espiritual. Extirpar o impulso de controlar a realidade. Epicteto disse sem enfeitar: algumas coisas dependem de você, outras não. Todo sofrimento desnecessário começa quando você confunde essas 2 categorias. Todo poder interior começa quando você as distingue.
Mas na prática, distingui-las parece impossível, porque você cresceu com a ilusão de que poderia influenciar tudo se esforçasse o suficiente. Disseram que você seria amado se fosse melhor, que evitaria erros se fosse perfeito, que garantiria o futuro se fosse prevenido, que mudaria o passado se o entendesse. E assim você construiu uma prisão emocional, a prisão do controle. Renunciar ao controle não é desistir. Renunciar ao controle é parar de lutar contra a natureza. O mundo não vai se ajustar aos seus desejos. As pessoas não vão agir como você espera. A vida não vai seguir o seu roteiro. E não importa o quanto você sofra com isso, continuará sendo verdade. Mas o estoico faz algo radical. Não desperdiça energia lutando contra o inevitável. Sabe que o homem que tenta controlar o externo é como quem tenta segurar a água com as mãos. Quanto mais força aplica, mais rápido ela escapa. E você já viveu isso. Tentou controlar a reação de alguém importante. E quanto mais tentou, mais essa pessoa se afastou. Tentou controlar um resultado no trabalho. E quanto mais se obsessou, mais exausto ficou. Tentou controlar uma emoção. E quanto mais a escondeu, mais forte ela voltou depois. Tentou controlar a incerteza. E quanto mais resistiu, mais medo sentiu. A obsessão por controlar o externo cria uma mente escravizada pelo que não depende dela. A renúncia ao controle cria uma mente livre mesmo em meio ao caos. E aqui surge a pergunta-chave. O que realmente depende de você? Muito pouco. Quase tudo. As duas coisas são verdade dependendo de como você olha. Você não pode controlar o que os outros fazem, mas pode controlar como responde. Você não pode controlar o passado, mas pode controlar o significado que dá a ele. Você não pode controlar o que lhe acontece, mas pode controlar a forma como interpreta. Você não pode controlar o que os outros sentem por você, mas pode controlar o respeito que tem por si mesmo. Você não pode controlar o tempo, mas pode controlar o que faz com o tempo que tem. Você não pode controlar a injustiça, mas pode controlar sua integridade ao enfrentá-la. Esse é o equilíbrio estoico. Soltar o externo, governar o interno. Quando você não faz essa distinção, suas emoções se tornam escravas do mundo. Quando a faz, o mundo deixa de ditar seu estado mental. O hábito se constrói nestes passos. 1. Pausa. Antes de reagir, pergunte: isso depende de mim? Na maioria das vezes, a resposta será um não absoluto. 2. Aceite o não. Não como resignação, mas como clareza. Aceitar não é perder. Aceitar é ver a realidade como ela é sem a distorção do desejo. 3. Direcione sua energia onde você tem poder. Não onde você gostaria de ter, mas onde ele realmente existe. A vida é um oceano imenso. Você não controla as ondas, mas controla o rumo do seu barco. Os sábios não gastam energia tentando impedir tempestades. Os sábios fortalecem o leme. E aqui entra a parte desconfortável. Grande parte das suas angústias não vem do que acontece, mas da sua arrogância emocional. Essa crença infantil de que, se eu fizer tudo certo, nada vai dar errado. Isso não é esperança. Isso é delírio. A vida não segue suas regras, mas respeita sua atitude. Renunciar ao controle não significa não agir. Significa agir sem obsessão. Significa influenciar sem exigir. Significa dar o seu melhor sem se agarrar ao resultado. Significa mover-se com firmeza interior, não com ansiedade externa. É um hábito que purifica a alma, porque remove um peso que você nunca deveria ter carregado. Olhe para a sua vida. Quantas batalhas você travou só na sua mente? Quantos diálogos imaginou? Quantos cenários inventou? Quantas vezes sofreu por algo que nunca aconteceu? Quantas pessoas tentou mudar sem sucesso? Quantas vezes tentou prever tudo para se sentir seguro e terminou igualmente inseguro? Esse desgaste tem um nome: controle tóxico. E a cura também tem um nome: clareza. O estoico é claro. Não se envolve onde não tem poder. Não investe energia onde não há retorno. Não se envenena com o que está fora de alcance. Não tenta convencer quem não quer ouvir. Não tenta explicar o inexplicável. Não tenta impedir o inevitável. Não tenta mudar quem não quer mudar. E graças a essa clareza,
Sobra energia para o que depende de você. Seu caráter, sua conduta, sua disciplina, seu propósito. Isso é liberdade real. Quando você renuncia ao controle do externo, recupera o controle do interno. E quando recupera o controle do interno, algo estranho, quase mágico acontece. Você começa a se sentir melhor todos os dias, mesmo que nada externo tenha mudado. O mundo segue igual, as pessoas seguem iguais, os problemas seguem iguais, mas você não. E essa mudança interior muda toda a experiência. O que antes fazia você explodir, agora faz você respirar. O que antes te fazia tremer, agora te faz refletir. O que antes te fazia pedir, agora te faz escolher. O que antes te dominava, agora te deixa em paz. Porque você entendeu o segredo que Epicteto deixou para todos nós. A liberdade consiste em querer que as coisas aconteçam como acontecem. Soltar não é perder. Soltar é voltar a si. Soltar é honestidade. Soltar é respeito próprio. Soltar é sabedoria. E é nessa renúncia que começa a sua força. Terceiro hábito estoico. Escolha o pensamento mais útil, não o mais confortável. Existe uma verdade brutal que quase ninguém quer aceitar. A sua mente não lhe oferece a verdade, ela lhe oferece opções. E a maioria dessas opções não foi criada para ajudar você, mas para protegê-lo, mesmo que essa proteção acabe destruindo você a longo prazo. A mente entrega a interpretação mais rápida, não a mais sábia, a mais emocional, não a mais justa, a mais confortável, não a mais útil. E é aqui que começa o caos, porque o confortável quase nunca fortalece. O confortável raramente faz você crescer. O confortável oferece alívio imediato e consequências eternas. Por isso este hábito é tão poderoso. Escolher o pensamento mais útil, não o mais confortável, é uma recalibração completa da sua vida mental. Em termos estoicos, significa isto: o sábio examina seus julgamentos, o tolo obedece a eles. O sábio escolhe sua interpretação. O tolo se agarra à primeira que aparece. O sábio busca clareza, o tolo busca alívio emocional. E aqui vem o golpe final. O que você pensa é opcional, não inevitável, não obrigatório, não automático. Opcional, mas não parece assim. Porque seus pensamentos chegam com tanta força, tanta autoridade, tanta rapidez, que parecem ordens. Isso que ele disse foi contra você. Hoje você não vai conseguir nada. Você falhou. É incompetente. Vão te abandonar. Você não é suficiente. Deveria ter se esforçado mais. Com certeza pensam mal de você. Tudo vai dar errado. Sabe por que esses pensamentos parecem tão reais? Porque você não tem o hábito de questioná-los. Você os aceita como chegam. Acredita neles como vêm. Os repete sem examiná-los. E assim sua mente se torna uma fábrica de interpretações que governam suas emoções, mesmo sem fundamento. O estoicismo entra exatamente para romper esse padrão. Sêneca ensina que o sofrimento não vem dos fatos, mas da opinião que você tem sobre eles. Epicteto lembra: não são as coisas que perturbam os homens, mas a opinião que eles têm sobre as coisas. Dais minhafas. Marco Aurélio simplifica ainda mais. A mente torna-se invencível quando não interpreta nada como dano. E esse é o ponto central do hábito. Seus pensamentos podem mudar tudo, mas apenas se você os escolher. Você já conhece o pensamento confortável. É o que te justifica, o que te transforma em vítima, o que te faz duvidar, o que te faz desistir, o que te faz culpar os outros, o que te faz evitar o esforço, o que te permite não crescer, o que te dá razão mesmo quando você não a tem. O pensamento confortável te abraça hoje e te destrói amanhã. O pensamento útil, por outro lado, é desconfortável no início, mas transforma você. É o pensamento que te responsabiliza, que exige que você saia do papel de vítima, que pede coragem, que te organiza, que te disciplina, que exige clareza, que te coloca frente a frente com você mesmo. Mas também é o pensamento que fortalece além de qualquer circunstância. Aqui está a verdadeira distinção. Pensamento confortável. Isso é difícil demais, melhor desistir. Pensamento útil. É difícil porque é importante. Pensamento confortável.
Não dou conta disso. Pensamento útil. Não dou conta ainda. Pensamento confortável. Tudo está contra mim. Pensamento útil. O que eu posso fazer com o que tenho hoje? Pensamento confortável. Me trataram mal. Que injustiça. Pensamento útil. Isso eu não controlo. Mas controlo quem eu escolho ser a partir de agora. Percebe a diferença? Um pensamento tira o seu poder. O outro devolve. E não estamos falando de positivismo barato. Estamos falando de reinterpretar a realidade com lucidez estoica. Não se trata de fingir que tudo está bem. Trata-se de dizer: mesmo que não esteja bem, eu posso estar bem. Escolher o pensamento útil não é mentir para si mesmo. É redirecionar a mente para o que te fortalece, não para o que te enfraquece. A mente, se você não a dirige, seguirá sempre pelo caminho mais baixo, como a água. Buscará a interpretação mais rápida, mais emocional, mais carregada de passado, mais reativa. Mas você não é água. Você é o leito do rio. É você quem define a direção. É você quem escolhe qual pensamento alimenta suas decisões. Imagine que algo inesperado acontece. Um problema no trabalho, uma conversa tensa, um fracasso pessoal, um obstáculo que você não viu chegar. Sua mente vai reagir imediatamente. Vai entregar uma história, uma interpretação, um julgamento, uma emoção. Esse é o pensamento confortável, o automático, o programado. Mas justamente ali, nesse microsegundo entre pensamento e emoção, está a sua liberdade. Esse espaço minúsculo que determina se você será dono da sua mente ou escravo dela. Esse segundo de consciência é onde você decide. Vou escolher o automático ou o útil. Vou escolher o reativo ou o razoável. Vou escolher o julgamento que me afunda ou a interpretação que me impulsiona. Vou escolher ser vítima ou responsável, medo ou clareza, impulso ou temperança. A maioria das pessoas nem sabe que esse segundo existe. O estoico vive nele, e por isso cresce, mesmo quando a vida não muda, porque sua mente muda, porque não pensa para se sentir bem, pensa para ser forte. E aqui vem a parte mais profunda do hábito. Sua vida não é feita de fatos, mas de interpretações. Duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e ter vidas completamente diferentes. A diferença não é a realidade, é o pensamento escolhido sobre ela. E aqui vem a revelação final. Sua mente pode ser sua maior limitação ou sua maior arma. Tudo depende do pensamento que você escolhe alimentar. O pensamento confortável te encolhe, o útil te expande. O confortável te aprisiona, o útil te liberta. O confortável te protege do mundo, o útil te prepara para ele. E escolher um ou outro é um hábito, uma prática, um treino, um exercício diário, um ato de guerra interior. Da próxima vez que sua mente lhe oferecer uma interpretação automática, não a aceite como verdade. Coloque-a à prova. Destrua se necessário. Troque sem culpa. Escolha o pensamento que te fortalece, não o que apenas te acalma por um instante. Porque a felicidade não vem de mudar o que acontece, vem de mudar a forma como você interpreta o que acontece. E esse poder é seu. Quarto hábito estoico. Aceite a dor como mestre. A dor é uma daquelas presenças inevitáveis que todos tentam evitar, esconder, negar ou anestesiar. Mas, embora ninguém queira ouvir, existe uma verdade que atravessa a história humana desde antes mesmo da filosofia existir. A dor sempre chega. Chega sem pedir permissão, sem avisar, sem considerar sua preparação ou seus planos. Chega em gotas ou como um impacto, chega como perda, como decepção, como fracasso, como traição, como mudança inesperada. E quanto mais você tenta evitá-la, mais ela se intensifica. Não porque a dor queira oprimir você, mas porque a rejeição transforma a dor em tormento. O que você resiste, persiste. O que você aceita, se transforma. Para os estoicos, isso não era frase motivacional. Era lei universal. O sofrimento não nasce do fato, nasce da interpretação. E é aqui que muitos se enganam. Acreditam que aceitar a dor significa render-se, resignar-se ou deixar-se vencer. Mas aceitar não é cair. Aceitar é compreender. Aceitar é olhar diretamente para aquilo que fere,
e reconhecer a sua existência sem lutar contra o inevitável. Não é fraqueza, é clareza. Porque a dor acolhida vira força e a dor rejeitada vira sombra. Pense um instante em todas as vezes na sua vida em que você sofreu mais pela resistência do que pelo que realmente estava acontecendo. Aquelas noites nas quais você repetia mentalmente o que aconteceu, o que não aconteceu, o que deveria ter acontecido, o que você queria que acontecesse. Dias em que lutava contra um fato consumado como se pudesse mudá-lo, insistindo no pensamento. Esse desgaste não vinha da dor original, mas do julgamento que você adicionou sobre ela. E esse julgamento, por mais duro que seja admitir, não veio do mundo. Veio da sua mente. Sêneca explicava com lucidez brutal. A dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. Você pode atravessar uma experiência difícil e crescer, ou pode se agarrar à história que criou sobre ela e permanecer prisioneiro. O fato é neutro. A interpretação é a ferida. E a mente, quando não treinada, sempre escolhe a interpretação mais dramática, mais pessoal, mais carregada de medo, mais vinculada ao passado. Por isso, aceitar a dor é o hábito que quebra o círculo vicioso do sofrimento. É escolher a verdade antes da interpretação. Mas aceitar a dor também significa entender o seu propósito. A dor não chega para destruir você. Chega para revelar você. Revelar padrões, revelar apegos, revelar mentiras internas, revelar limites falsos, revelar ilusões que você sustentava porque lhe davam sensação de segurança. A dor é um espelho que mostra o que você preferiria não ver, mas precisa ver para evoluir. O confortável te mantém igual. O desconfortável te obriga a crescer. E aqui vem a parte mais ignorada do estoicismo. A dor, quando observada com serenidade, transforma-se em treinamento da alma. Assim como um músculo cresce quando submetido à tensão controlada, o caráter cresce quando você atravessa a adversidade com consciência. Não se trata de buscar dor, trata-se de não fugir quando ela chega. Porque cada dor enfrentada vira um tijolo na sua fortaleza interna. Cada dor negada vira um buraco que se abre sob seus pés. Marco Aurélio compreendia isso profundamente. Em sua vida, perdeu filhos, enfrentou pestes, traições, guerras e responsabilidades esmagadoras. Ainda assim, escreveu em seu diário: todo obstáculo se transforma em matéria-prima para a virtude, não porque fosse insensível à dor, mas porque decidiu usá-la como ferramenta. Não a amaldiçoava, não a evitava. Estudava-a, compreendia-a, deixava-a ensinar. Não deixava que ela o dominasse. E aqui está algo essencial que quase ninguém lhe disse. A dor é informação. Informação emocional, psicológica, espiritual. Se você sente dor, significa que algo dentro de si precisa de atenção. Talvez um limite violado, uma expectativa rompida, um apego excessivo, uma identidade construída em terreno frágil, uma ferida antiga que ainda sangra. A dor aponta o que está desalinhado, e se você a evita, nunca resolve. O estoico não se deixa capturar pelo drama da dor. Não transforma uma ferida em identidade. Não transforma um golpe em narrativa eterna. O estoico segura a dor com firmeza e pergunta: o que você veio me mostrar? Essa pergunta muda tudo. Tira você do papel de vítima. Coloca você no papel de observador. Faz de você um aprendiz. E o mais importante, permite que você avance. Aceitar a dor também significa abandonar a fantasia de que a vida precisa ser perfeita para ser boa. Essa ideia moderna destrói mais vidas do que a própria dor. A vida não precisa estar livre de sofrimento para ser valiosa. Ela precisa estar cheia de significado. E significado nasce justamente nos momentos em que você é testado, em que é despido de ilusões, em que precisa escolher entre quebrar-se ou formar-se, em que precisa se encontrar sem atalhos. Este hábito é desconfortável porque obriga você a parar de usar a dor como desculpa. Há pessoas que se agarram ao sofrimento porque ele lhes dá a identidade, dá história, dá justificativa, dá narrativa para não avançar. Mas o estoico não usa a dor como bandeira, usa como mestra. E aí está a maior diferença entre quem avança e quem estagna. Os primeiros transformam cada queda em fundação. Os segundos transformam cada queda em muro.
Aceitar a dor não significa que não dói. Significa que você não luta contra o fato de que dói. Você não precisa adicionar culpa, comparação, vergonha, rejeição. A dor já é forte o suficiente por si só, não precisa de camadas extras. Quando você a aceita, quando reconhece que ela está ali, quando a observa sem julgamento, algo extraordinário acontece. Ela se torna manejável, menos ameaçadora. Perde o peso destrutivo. Porque o que te destruía não era a dor, mas a resistência a ela. A serenidade chega quando você entende que não precisa fugir da dor para ficar bem. Você pode ficar bem mesmo atravessando algo difícil. Pode estar em calma mesmo sentindo uma ferida emocional. Pode respirar mesmo com o coração pesado. Ser estoico não é ser de pedra. É ser firme. É sentir sem se perder. É chorar sem quebrar. É atravessar a tempestade sem se tornar ela. E quando você faz isso, algo muda para sempre. Você deixa de temer a dor. E quando deixa de temer a dor, recupera uma parte imensa da sua liberdade. Porque a maioria das decisões destrutivas que você toma nasce do medo de sofrer, do medo de perder, do medo de ser ferido, do medo de errar, do medo de sentir. Mas quando você aceita que a dor faz parte do caminho, esse medo se dissolve. Não controla mais você. Não dirige mais sua vida. Não determina mais seu comportamento. Aceitar a dor como mestra é entender que aquilo que hoje te fere, amanhã te fortalece. Que aquilo que hoje parece insuportável, amanhã será a sua base. Que aquilo que hoje você não compreende, amanhã será uma de suas maiores fontes de clareza. Que aquilo que hoje te quebra, amanhã será o lugar de onde você renasceu mais forte. A dor não é inimiga. É instrução, é revelação, é transformação, é evolução. Você não está sendo punido. Está sendo moldado. E quando entende isso, sua mente se torna imbatível. Quinto hábito estoico. Treine a disciplina emocional. A maioria das pessoas acredita que disciplina é algo físico. Acordar cedo, fazer exercício, cumprir tarefas, manter ordem. Mas existe uma forma de disciplina muito mais difícil, muito mais silenciosa e muito mais determinante. A disciplina emocional. Essa capacidade interna de governar o que você sente antes que o que você sente governe suas ações. A força que faz você não responder com raiva, não decidir com medo, não agir por impulso. A disciplina emocional é a linha que separa viver, reagindo de viver escolhendo. E aqui está a verdade que poucos querem admitir. A maioria dos seus problemas não vem do que acontece com você, mas de como você reage. Sua vida não se quebra por eventos isolados, mas por respostas automáticas. Não é a palavra dura que você ouviu. É a raiva que você liberou depois. Não é a frustração do momento. É a decisão precipitada que você tomou naquele estado. Não é a incerteza. É o medo que você deixou crescer sem questionar. Emoções não resolvidas viram ações erradas. E essas ações constroem consequências que você lamenta por anos. Epicteto ensinava isso com clareza. Não podemos escolher nossas circunstâncias, mas podemos escolher como responder a elas. O sábio não se livra da dor, mas se livra da reação instintiva. E isso não o torna frio ou insensível, o torna dono de si. A disciplina emocional não elimina a emoção, ela direciona. Não reprime, organiza. Não destrói, transforma. Porque uma emoção sem direção é tempestade, mas uma emoção educada é poder. Para entender a disciplina emocional, primeiro é preciso compreender a natureza das emoções. São impulsos, não instruções. São sinais, não ordens. São respostas automáticas, baseadas em experiências passadas, hábitos mentais e percepções momentâneas. Mas não são verdades. A ira diz: ataque. Mas isso não significa que você deva atacar. O medo diz: fuja. Mas isso não significa que você deva fugir. A tristeza diz: pare. Mas isso não significa que você precise paralisar. O que você sente nem sempre é o que corresponde à realidade. A disciplina emocional começa na pausa. Aquele micro-instante entre sentir e agir.
Aquele segundo sagrado em que você pode frear o impulso e perguntar: isso depende de mim? É útil? É real? É necessário? É nesse segundo que sua vida é decidida. Porque a maioria reage tão rápido que nunca vê o espaço entre emoção e decisão. Vivem no piloto automático emocional, dominados por impulsos, arrastados por interpretações, movidos por feridas antigas. E quando percebem, já reagiram. A palavra saiu. O gesto feriu. A decisão foi tomada. A consequência foi criada. O estoico, ao contrário, treina para enxergar esse espaço. Essa pequena ponte entre sentir e escolher. E a atravessa com calma. Não se deixa arrastar pela maré interna. Não confunde emoção com mandato. Observa, analisa, respira e então age. Não a partir da tempestade, mas do leme. Não a partir da intensidade, mas da clareza. Sêneca dizia com uma lucidez quase dolorosa: a maior vitória é sobre si mesmo. Ele não falava de perfeição moral, nem de ser inabalável como pedra. Falava de não permitir que uma emoção momentânea destrua relações, oportunidades, dias inteiros ou até anos da sua vida. Porque uma única reação impulsiva pode mudar um destino. Uma única decisão tomada com raiva pode fechar portas para sempre. Uma única explosão emocional pode quebrar o que levou anos para ser construído. E tudo isso é evitado com disciplina emocional. Mas aqui está o que quase ninguém te diz. A disciplina emocional não se treina nos momentos extremos. Treina-se nos pequenos. Não se treina na grande crise. Treina-se todos os dias. Na conversa em que você quer interromper, mas decide ouvir. No comentário ofensivo que você quer responder, mas escolhe ignorar. No momento em que você sente pressa, mas escolhe fazer as coisas direito. Na hora em que o medo aparece, mas você escolhe não alimentar a narrativa sombria. Esses pequenos atos de autocontrole diário viram armadura emocional quando a verdadeira tempestade chega. A disciplina emocional também significa parar de justificar suas explosões. Todos os fracos têm uma desculpa. Eu sou assim. Eu me alterei. Ele me provocou. Eu não consegui evitar. Mas o estoico não se esconde atrás de desculpas emocionais. Não diz, eu sou assim. Diz, estou trabalhando para ser melhor. Não diz, não consegui evitar. Diz, não me treinei o suficiente. Não diz, a culpa é do outro. Diz, a minha reação é minha responsabilidade. Essa honestidade, embora doa, liberta, porque só o que você reconhece pode transformar. E atenção, disciplina emocional não é não sentir, é sentir sem quebrar. É sustentar a emoção sem que ela destrua você. É permitir que ela passe por você sem virar contra você. É reconhecer sua ira sem virar violento, seu medo sem virar covarde, sua tristeza sem virar inerte, seu orgulho sem virar arrogância, seu impulso sem virar imprudência. A disciplina emocional não mata a emoção, mata a tirania da emoção. A pessoa que não tem disciplina emocional vive à mercê do mundo. Cada comentário a afeta, cada mudança a desestabiliza, cada má notícia a derruba. Cada gesto alheio vira ameaça. Ela precisa que tudo dê certo para estar bem. Precisa que tudo seja previsível para se sentir segura. Não tem armadura interna. Não tem base. Não tem solo firme. Quem tem disciplina emocional é o oposto. Pode caminhar dentro do caos com a mesma calma com que outros caminham dentro da ordem. Pode ouvir uma crítica sem afundar. Pode enfrentar uma crise sem desmoronar. Pode viver incerteza sem perder o controle. Pode sentir medo sem obedecê-lo. Pode sentir ira sem agir a partir dela. Seu terreno interno é firme. Seu espírito é temperado. Sua mente é clara. É dono de si mesmo, até quando o ambiente está em desordem. E essa pessoa, sem perceber, inspira respeito. A disciplina emocional também te dá um superpoder que ninguém menciona. A capacidade de escolher sua energia, mesmo quando o mundo tenta impor outra. Você pode manter o centro no meio do barulho. Pode sustentar a calma no meio do conflito. Pode manter o foco no meio da distração. Pode falar com serenidade, mesmo quando falam com agressividade. Pode decidir quem você é, mesmo quando o mundo tenta empurrá-lo para o contrário.
E essa é a razão pela qual a disciplina emocional está diretamente ligada à felicidade. Porque quem não controla suas emoções, não controla sua vida. Vive como um barco sem leme, movido por ondas externas, atingido por ventos imprevisíveis, sem destino nem direção. Mas quem domina o próprio mundo emocional tem um poder imenso. Pode escolher como quer viver. Pode escolher o que alimenta sua mente. Pode escolher o que merece sua energia. Pode escolher o que interpreta e o que descarta. Pode escolher como responder a tudo, quer se sentir melhor a cada dia. Treine este hábito, porque a felicidade não depende da ausência de problemas, mas da ausência de tirania emocional. Você não pode evitar sentir, mas pode evitar se destruir com o que sente. Esse é o arte. Essa é a virtude. Esse é o caminho estoico. O mundo dirá para você seguir o seu coração. O estoicismo dirá para você guiar o seu coração. O mundo dirá para você ser espontâneo. O estoicismo dirá para você ser consciente. O mundo dirá para você expressar tudo o que sente. O estoicismo dirá para você filtrar o que vale a pena expressar. E no final, um desses caminhos te deixará frágil. O outro te deixará forte. Dominar suas emoções não te torna frio. Te torna livre. Livre do impulso. Livre do drama. Livre da necessidade. Livre da dependência emocional. Livre do caos interno. Livre da vida reativa. Livre de você mesmo. E quando chega a esse ponto, você descobre algo poderoso. Já não precisa que os outros mudem para sentir paz. Porque a paz já não depende do mundo. Depende de você. Sexto hábito estoico. Pratique o desconforto voluntário. A maioria das pessoas foge do desconforto como se fosse um inimigo que quer destruí-las. Mas a verdade é exatamente o contrário. É o desconforto que te constrói, que lapida o teu caráter, que desperta a tua mente quando o conforto te adormece. A comodidade, quando não está equilibrada, não é bem-estar, é enfraquecimento progressivo. Ela te torna frágil, desajeitado diante da adversidade, dependente do prazer rápido, vulnerável à menor mudança ao redor. Quando tudo precisa estar perfeito para que você esteja bem, você se torna prisioneiro da própria vida. É por isso que os estoicos insistiam em um princípio que o mundo moderno tem dificuldade em aceitar. O desconforto é necessário para a liberdade interior. Praticar o desconforto voluntário não significa viver em sofrimento nem buscar dor inútil. Significa, antes, lembrar ao corpo e à mente que eles não precisam de luxo para permanecer fortes, que podem se adaptar, resistir e manter a calma, mesmo quando algo sai do script. O sábio não se quebra diante do inesperado, porque já treinou a sua capacidade de sustentar-se sem depender do externo. Essa prática, silenciosa e diária, cria uma alma mais sólida do que qualquer discurso motivacional. Porque força não se aprende ouvindo palavras, ela se aprende no atrito com o difícil. Quando você jejua de prazeres, mesmo que por um dia, percebe que sua mente sempre foi mais forte do que você imaginava. Quando caminha sem música, descobre que pode acompanhar a si mesmo sem ruído artificial. Quando deixa de buscar validação, comprova que seu valor não vem dos olhos alheios, mas da sua própria conduta. É nesses pequenos atos de desconforto que nasce uma força interior que você não conseguiria de outra forma. Porque o conforto é agradável, mas nunca te tornou invencível. O desconforto, sim. Os estoicos tomavam banho frio, jejuavam, vestiam roupas simples, dormiam em superfícies duras, evitavam excessos de comida e bebida. Não porque quisessem sofrer, mas porque queriam lembrar a verdade essencial. O ser humano pode suportar muito mais do que a mente acredita. O desconforto voluntário era um lembrete de que o bem-estar é um luxo, não uma necessidade. E que a força interior não nasce nos dias fáceis, mas nos dias em que você decide não ceder ao que incomoda. Imagine por um momento como seu caráter muda quando você faz algo difícil todos os dias. Algo pequeno, mas difícil. Talvez levantar sem adiar o despertador. Talvez treinar mesmo quando não tem vontade. Talvez deixar o celular enquanto come. Talvez ficar em silêncio quando sua mente quer barulho. Talvez dizer não quando você sempre disse sim.
Cada ato de desconforto voluntário te treina para enfrentar a vida sem tremer. E esse treinamento te transforma em alguém raro neste século. Alguém resiliente. Porque hoje qualquer coisa derruba as pessoas. Um comentário negativo as afunda. Um atraso as irrita. Uma mensagem ignorada as desespera. Uma dificuldade as desmonta. Por quê? Porque não se treinam. Porque confundem prazer com paz. Porque vivem viciadas em estímulos que as fazem sentir bem, sem exigir esforço. E quando chega a vida real sem filtros, sem likes, sem atalhos, elas desmoronam. Mas você não está aqui para isso. Você está aqui para ser forte, não frágil. E força precisa de resistência, não de conforto. O desconforto voluntário também te dá algo mais valioso do que qualquer prazer rápido: perspectiva. Quando você renuncia voluntariamente a algo prazeroso, aprende a valorizar melhor o que tem. A comida tem outro sabor depois de um jejum. A cama é mais confortável depois de um dia exigente. O silêncio se torna sagrado depois de horas de ruído. A companhia se torna valiosa depois de momentos de solidão. Não se trata de perder, se trata de ampliar sua capacidade de apreciar. Quanto mais desconforto você escolhe voluntariamente, mais intensas se tornam suas gratidões. E há um desconforto ainda mais profundo. Olhar para dentro de si sem maquiagem emocional. Sentar consigo mesmo sem fugir, sem distrações, sem refúgios digitais. Esse é o desconforto mais poderoso de todos. Porque ele mostra quem você realmente é. Mostra o que você sente. Mostra o que te dói. Mostra o que você esconde. E embora no começo incomode, mais tarde se torna libertador. Porque quem se atreve a observar sua verdade, mesmo quando dói, nunca mais volta a se perder. Epicteto ensinava que o homem deve treinar sua alma como o atleta treina o corpo. Como se treina uma alma? Não buscando prazer, mas treinando resistência. Não buscando elogios, mas construindo caráter. Não buscando facilidade, mas convicção. O desconforto voluntário é o campo de treinamento para a vida real. Se você não o usa, se encontrará fraco justamente quando mais precisar de força. E não esqueça algo fundamental. O desconforto escolhido fortalece. O desconforto ignorado destrói. Se você não escolhe se incomodar hoje com disciplina, a vida vai te incomodar amanhã com caos. Se você não escolhe resistir ao pequeno, quebrará diante do grande. Se não escolhe a dificuldade controlada, será esmagado pela dificuldade inesperada. Por isso, este hábito não é opcional, é essencial. Coloque-se à prova. Jejuê por um dia. Treine sem música. Tome banho frio. Deixe o celular longe enquanto trabalha. Caminhe sem fones. Habite o seu silêncio. Sinta o desconforto sem fugir. Você não faz isso por dor. Faz por liberdade. Porque cada vez que escolhe se incomodar, algo dentro de você se expande. Algo se organiza. Algo se fortalece. E essa força ninguém pode tirar. Porque não veio de fora, foi você quem a criou. O ser humano que domina o desconforto, domina a vida. Porque nada o surpreende, nada o quebra, nada rouba seu centro. Dentro de você há uma versão forte, disciplinada, forjada pelo esforço. Mas essa versão não aparece com conforto, aparece com decisão. E quando você decide se treinar, mesmo que só um pouco por dia, descobre uma verdade que poucos experimentam. Não precisa que a vida seja fácil para estar em paz, precisa ser forte para atravessá-la sem se perder. Essa força se chama disciplina. E essa disciplina nasce do desconforto que você escolhe, não do conforto que você busca. Este hábito não te promete prazer imediato, te promete liberdade, te promete clareza, te promete caráter. E quando você o pratica de forma constante, sente algo que nenhum excesso consegue dar: respeito por si mesmo. Respeito porque você sabe com certeza que não é dos que cedem ao difícil. É dos que, quando o desconforto chega, já estão treinados. E isso, num mundo frágil, te transforma em alguém sólido, em alguém confiável, em alguém forte, em alguém verdadeiramente estoico. Se algo dentro de você
Sentiu alívio ao ouvir estes hábitos? Siga esse impulso e acompanhe-nos. Assinar não é um favor ao podcast, é um ato de respeito consigo mesmo. Significa que você não está disposto a continuar vivendo com a mente saturada, cansada ou perdida. Significa que você escolhe clareza, ordem, intenção e que está decidido a se sentir melhor a cada dia, mesmo com passos pequenos, mas constantes. Faça isso agora e compartilhe esta mensagem com quem também precise, porque quando uma pessoa começa a cultivar hábitos que trazem calma, inevitavelmente inspira outra a fazer o mesmo. 7º hábito estoico. Fale apenas quando você realmente acrescentar valor. Há um poder silencioso que poucas pessoas dominam, um poder que não nasce de falar alto, nem de falar rápido, nem de falar muito. É o poder de escolher quando falar e quando calar. Em um mundo que idolatra a opinião constante, a resposta imediata e a necessidade compulsiva de reagir, esse hábito é um ato de rebeldia. Porque a maioria fala sem pensar, responde sem processar, opina sem entender. A maioria usa palavras como ruído, não como ferramenta. Mas o estoico sabe algo que o mundo moderno esqueceu. Cada palavra tem um preço. E quem fala sem medir esse preço acaba endividado com a própria impulsividade. Falar apenas quando você acrescenta valor não significa ser tímido nem rígido. Significa ser consciente. Significa entender que sua voz tem peso e que esse peso cresce ou diminui de acordo com a qualidade do que você expressa. Pense em alguém cujas palavras você realmente lembra. Não lembra porque a pessoa falava muito. Lembra porque ela falava quando era necessário. Falar pouco, quando é por sabedoria e não por medo, cria presença. Um silêncio bem escolhido vale mais do que 1000 frases vazias. A impulsividade verbal é uma das maiores fontes de sofrimento humano. Uma palavra dita com raiva pode destruir uma relação. Uma crítica desnecessária pode fechar portas. Uma resposta defensiva pode gerar conflito. Um comentário imprudente pode revelar o que você queria proteger. Por isso, para os estoicos, o silêncio não era covardia, era estratégia. O silêncio é a pausa, que permite que a razão tome o lugar do ego. É o espaço onde a mente decide com clareza o que vale a pena expressar e o que é melhor deixar morrer antes de nascer. Mas falar apenas quando você acrescenta valor também é uma forma de disciplina emocional, porque exige vencer o impulso de se defender, de se justificar, de impressionar, de preencher o vazio desconfortável de uma conversa. Exige força interior profunda. A força de não falar apenas para agradar. A força de não reagir apenas para não se sentir pequeno. A força de não explicar demais quando o outro já decidiu não compreender. Quando você escolhe o silêncio por sabedoria, você afirma o seu poder. Porque quem controla a própria língua, controla a própria mente. Pense em quantas vezes você falou por nervosismo, não por necessidade. Quantas vezes adicionou detalhes só para convencer. Quantas vezes respondeu rápido para não parecer inseguro. Quantas vezes opinou sem acrescentar nada, apenas para não se sentir deslocado. E agora pergunte-se, quantas dessas palavras realmente mudaram algo? Quantas ajudaram? Quantas construíram? Quantas evitaram problemas, em vez de criá-los? Se você for honesto, verá uma verdade dura. A maioria das palavras ditas são lixo emocional, sons usados para preencher vazios internos. O estoico age de forma diferente. Antes de falar, ele se pergunta: isso é útil? Isso é verdadeiro? Isso é necessário? Se a resposta é não, ele se cala. Não por submissão, mas por respeito a si mesmo, porque sabe que cada palavra vazia é energia desperdiçada. E quem desperdiça energia verbal enfraquece a própria presença. Mas quando você fala com moderação, clareza e intenção, cada frase se torna uma ferramenta, uma lâmina precisa, não por agressividade, mas por exatidão. Falar apenas quando você acrescenta valor obriga você a ouvir mais. E ouvir, de verdade, é um dos atos mais difíceis do ser humano. Não ouvir para responder. Não ouvir para discordar. Não ouvir para competir. Ouvir para compreender. Ouvir para perceber o que o outro não diz. Ouvir para enxergar a verdade por trás das palavras. A escuta profunda aguça sua percepção.
fortalece sua intuição e revela realidades invisíveis para quem vive falando sem parar. Quando você reduz suas palavras ao essencial, algo extraordinário acontece. Sua presença se intensifica. As pessoas prestam atenção quando você fala. Não porque sua voz é mais alta, mas porque seu discurso é mais significativo. E esse respeito não se compra com carisma artificial, nem com longos monólogos. Ele se conquista com coerência, com silêncio estratégico, com palavras filtradas pela razão, não pela insegurança. Além disso, falar apenas quando você acrescenta valor reduz o drama na sua vida. O drama se alimenta de interpretações impulsivas, reações automáticas, conversas desnecessárias que apenas prolongam conflitos. Quando você controla sua língua, controla o fogo. Muitas discussões morrem quando você não as alimenta. Muitas provocações desaparecem quando você não responde. Muitas manipulações perdem força quando você não explica nada a quem exige respostas a partir do ego. O silêncio, quando nasce da força, é um escudo, mas há algo ainda mais profundo. Esse hábito faz você confrontar a si mesmo. Ele revela o motivo real pelo qual você quer falar. Às vezes você fala para buscar reconhecimento, às vezes para corrigir o outro, às vezes para provar seu valor, às vezes para esconder sua insegurança atrás das palavras. Quando você aprende a calar, começa a enxergar esses impulsos, começa a ver seu ego em ação, começa a perceber que grande parte do que você diz não vem da sabedoria, vem do medo. Falar menos também te protege. Protege de quem tenta manipular você. Protege de quem distorce o que você diz. Protege de quem usa suas palavras como arma. Quando você fala pouco, dá menos acesso ao seu interior. Revela menos vulnerabilidades. Reduz sua exposição. E dessa proteção nasce uma mente mais serena, mais estável, mais dona de si mesma. O silêncio também fortalece sua conexão com a realidade. Quando você não está ocupado pensando no que vai dizer depois, você observa o presente com mais nitidez. Percebe detalhes que antes escapavam. Sente seu corpo. Compreende o que a situação realmente exige. O silêncio não é vazio, é percepção refinada. E essa percepção te torna mais inteligente emocionalmente, mais intuitivo, mais estratégico. Esse hábito transforma você, torna-o mais intencional, mais consciente, mais firme. Porque apenas o forte consegue calar num mundo que exige reação. Apenas o forte consegue ouvir quando todos querem falar. Apenas o forte consegue usar palavras como ferramenta e não como fuga emocional. E quando você começa a falar com sabedoria, algo extraordinário acontece. Sua vida se torna mais leve, mais ordenada, mais sua. Pratique esse hábito hoje. Antes de falar, pergunte-se se você está acrescentando valor ou apenas ruído. Pergunte-se se está falando a partir da razão ou da insegurança. Pergunte-se se sua palavra soma, constrói, esclarece ou se só preenche um vazio. E se a resposta for não, escolha o silêncio. Ele não vai te diminuir, vai te ampliar. Porque em um mundo que grita, quem domina o silêncio possui uma autoridade que ninguém pode imitar. Sua presença impacta, sua palavra pesa, sua calma contagia, e seu caráter se torna impossível de ignorar. Esse é o poder do silêncio escolhido. Esse é o poder de falar apenas quando você acrescenta valor. Esse é o poder do estoico, que não desperdiça a própria voz. 8º hábito estoico. Avalie o seu dia antes de dormir. Há um momento do dia em que a verdade se torna impossível de ignorar. Não é de manhã, quando a pressa te arrasta. Não é ao meio-dia, quando as obrigações comandam o teu ritmo. Não é à tarde, quando ainda estás usando a máscara que veste para o mundo. Esse momento chega à noite, quando tudo silencia, quando o ruído baixa, quando as luzes se apagam, e ficas a sós com a única presença da qual jamais poderás fugir, você mesmo. E nesse encontro silencioso, nesse espaço onde ninguém te observa, onde ninguém pode te aplaudir ou te julgar, surge a pergunta mais honesta que um ser humano pode fazer: o que fiz hoje com a minha vida? Os estoicos sabiam que o dia não termina quando os olhos se fecham, mas quando a consciência desperta.
Sêneca praticava isso todas as noites. Descrevia esse momento como um julgamento interno, uma revisão cuidadosa sem desculpas das suas ações, palavras e intenções. Não para se punir, mas para se conhecer. Porque o autoconhecimento não se conquista lendo, ouvindo ou pensando. Conquista-se observando-se com precisão. E à noite, quando a mente está menos distraída, vira um espelho brutalmente nítido. Avaliar o dia antes de dormir é muito mais do que refletir. É interromper o ritmo para observar a direção. É perguntar se foste coerente com os teus valores, se agiste com a força que desejas cultivar, se falaste com razão ou com impulso, se foste dono das tuas emoções ou escravo delas. E isso não se faz com culpa. Faz-se com responsabilidade. A culpa paralisa. A responsabilidade transforma. O estoico não se castiga pelo que fez mal. Ele corrige no dia seguinte. Esse hábito é incômodo porque te obriga a parar de mentir para si mesmo. Obriga a ver onde cedeste dignidade por conforto, onde falaste demais, onde reagiste sem pensar, onde te comprometeste com o que não era teu, onde desperdiçaste tempo, onde agiste por medo, onde te abandonaste um pouco. Cada noite é uma chance de te ver sem maquiagem. E essa honestidade, essa crueza, essa transparência interna é a chave que muitos evitam porque temem descobrir que não são tão fortes quanto imaginavam. Mas o estoico entende algo fundamental. Não podes te transformar se antes não te enxergas. A maioria foge da introspecção porque não quer encarar o óbvio. Vive por inércia, não por intenção. Reage, não escolhe. Fala, mas não pensa. Quer mudar, mas nunca analisa o que fez hoje, que a aproximou ou afastou dessa mudança. Quer paz, mas foge das próprias contradições. Quer crescer, mas se apega ao conforto que a mantém estagnada. Revisar o dia rompe essa ilusão. É um ato de disciplina brutal, porque desnuda a alma. E só quem tem coragem de ver a própria alma é capaz de moldá-la. Mas esse hábito também liberta profundamente. Avalias teu dia não apenas para olhar o que saiu mal, mas para reconhecer o que saiu bem. O cérebro exagera o negativo e esquece o positivo. A revisão noturna corrige essa distorção. Lembra você do que conquistou mesmo o pequeno. Lembra quando foste mais calmo, quando preferiste o silêncio, quando venceste um impulso, quando superaste um medo por 1 milímetro. E essa consciência, esse inventário interno de progresso, alimenta uma confiança real. Uma confiança que não vem de frases motivacionais, mas de fatos. Avaliar o dia também organiza a mente. Pensamentos soltos geram ruído. Emoções acumuladas criam tensão. Dúvidas não verbalizadas viram ansiedade. Quando examinas teu dia com calma, tua mente encontra encerramento. O que era sombra ganha luz. O que pesava se esclarece. O que confundia se estrutura. É como arrumar a mesa antes de dormir. Deixas teu interior limpo para recomeçar. A clareza da noite cria força na manhã. Esse hábito também desenvolve teu caráter. Porque revisar teus erros sem cair, reconhecer tuas sombras sem te odiar, aceitar tuas falhas sem justificar isso, é força emocional no mais alto nível. Muita gente prefere culpar o mundo antes de olhar para dentro. Prefere apontar o dedo a assumir responsabilidade. O estoico faz o contrário. Senta consigo mesmo e assume o que é seu. Não precisa de castigo externo. A responsabilidade interna basta. É um exercício que moldou líderes, filósofos e impérios. A noite também é perfeita para recalcular. Perguntar onde te desviastes. O que podes fazer diferente amanhã? Qual hábito precisas reforçar? Qual pessoa precisas evitar? Qual palavra precisas abandonar? Qual pensamento precisas questionar? A vida não muda com grandes explosões emocionais, muda com decisões pequenas e constantes. A revisão noturna é um farol, um mapa, uma bússola. E quando a praticas, percebes uma verdade profunda. Tu não estás condenado a repetir o passado. Cada dia é uma página em branco, mas só se fechares a página anterior. A maioria dorme sem entender por que se sentiu vazia, irritada ou perdida. Acorda igual, porque nunca revisou o que aconteceu. Assim, um dia vira outro,
que vira semana, que vira mês, que vira uma vida inteira vivida sem consciência. O estoico não permite isso. O estoico escreve a própria história dia após dia com intenção, reflexão e ordem. A revisão noturna também te ensina disciplina. Haverá dias em que não vais querer fazer. Dias em que o cansaço te chama para a cama sem pensar. Dias em que a mente quer fugir em vez de encarar. Mas é aí que está o treino. Fazer mesmo assim. Porque cada noite em que revisas teu dia, repetes a tua mente: quem manda aqui sou eu. E essa repetição vira identidade. Esse hábito também te ensina a soltar. Revisar o dia permite deixar ir o que já não pode ser mudado. Permite parar de lutar contra o que aconteceu. Permite abandonar culpas inúteis. Permite perdoar a si mesmo, não para esquecer, mas para não repetir. Permite fechar ciclos que, se permanecem abertos, viram tempestades internas. A noite é uma porta. Se a fechas com reflexão, acordas livre. Se a deixas entreaberta, acordas carregando o caos de ontem. E talvez o mais profundo: avaliar o dia te aproxima da tua verdade. Não da verdade dos outros, da tua. Porque a revisão honesta obriga você a ouvir seus valores, seus limites, suas feridas, suas intenções. Obriga você a ver quem está sendo. E essa visão, mesmo quando dói, é a base da evolução. Não podes melhorar o que não vês. Não podes corrigir o que negas. Não podes transformar o que não aceitas. Por isso esse hábito é um ato de coragem espiritual. Faça isso hoje à noite. Sente-se consigo mesmo. Pergunte-se: fui hoje o homem que quero ser? Fui coerente com meus princípios? Fui escravo das emoções ou dono delas? Construí com minhas palavras ou destruí com meus impulsos? Escolhi meus pensamentos ou fui arrastado por eles? Somei ou subtraí? Avancei ou me traí um pouco? Não temas a resposta te pertence, e ela te transformará. Avalie o seu dia antes de dormir, não como ritual vazio, mas como treinamento de caráter. Porque só quem se encara todas as noites acorda cada dia um pouco mais forte, um pouco mais sábio, um pouco mais dono do próprio destino. Nono hábito estoico: busque propósito, não prazer. Há um engano silencioso que governa a vida de milhões de pessoas. Um engano tão confortável, tão tentador e tão bem disfarçado que quase ninguém percebe que está sendo destruído por dentro. É a ideia sutil, doce, viciante de que o objetivo da vida é sentir-se bem, que o importante é perseguir cada emoção agradável, cada impulso que promete alívio imediato, cada distração que anestesia, cada estímulo que brilha mais do que o anterior. E assim, sem perceber, as pessoas constroem uma existência que desmorona no instante em que o prazer acaba. Porque o prazer acalma um momento, mas o propósito acalma uma vida inteira. Os estoicos entenderam isso há 2000 anos. Sabiam que quem vive perseguindo sensações termina vazio. Não por falta de experiências, mas por falta de direção. O prazer, quando vira guia, desorganiza a alma, te enfraquece, te torna dependente, te deixa vulnerável a qualquer coisa que prometa uma dose rápida de satisfação. Mas o propósito é outra história. O propósito é estrutura, é raiz, é fundamento. É aquilo que, mesmo quando tudo ao redor desaba, te mantém de pé. Buscar propósito em vez de prazer significa fazer uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. Por que estou fazendo isto? Uma pergunta desconfortável, porque revela verdades que a mente prefere ignorar. Talvez você haja para impressionar, talvez para fugir, talvez para se sentir valioso, talvez para parar de pensar, talvez porque não sabe quem é, sem estímulos constantes que te mantenham distraído. Mas quando você começa a questionar, algo muda, algo se alinha. O propósito não é um conceito espiritual solto, nem uma ideia romântica. É um modo de viver. É agir a partir de uma direção interna, e não de uma carência emocional. O propósito te dá uma bússola para decidir, avançar, ficar ou partir. O prazer só te dá impulsos. Impulsos que mudam conforme o dia, conforme o humor, conforme a insegurança, conforme o medo. O propósito permanece.
Ele não se adapta às tuas emoções. São as tuas emoções que aprendem a se alinhar ao propósito. Mas entender isso exige uma honestidade que poucos se permitem. Porque, para buscar propósito, é preciso admitir que você tem se contentado com migalhas emocionais, que se acostumou a sentir-se bem por alguns minutos, ao custo de sentir-se vazio por dias, que permitiu que o imediato valesse mais do que o importante, que escolheu a comodidade de não pensar em vez da responsabilidade de agir com clareza. Os estoicos falavam em viver conforme a natureza. E a natureza humana não é o prazer, é o sentido, é o significado, é a virtude, a grandeza, a coerência. Quando você vive com propósito, até a dor ganha utilidade, até a adversidade te fortalece, até a perda te instrui, até o cansaço te constrói, porque tudo serve a algo maior do que o momento presente. O prazer, ao contrário, cobra caro, promete alívio, mas exige tua disciplina moral em troca. Pede teu tempo, tua calma, teu foco, tua vontade. E quando consegue, te deixa igual ou pior do que antes. É um ciclo que nunca se completa, um vazio que nunca se preenche, uma fome que nunca se sacia. Por isso tanta gente que tem tudo, dinheiro, conforto, estímulos, entretenimento, ainda se sente vazia. Porque o vazio não se preenche com sensações, se preenche com direção. Buscar propósito é aprender a renunciar ao imediato, ao superficial, ao que entretém mas não constrói, às desculpas que tua mente usa para te poupar do esforço. É aprender a agir mesmo sem vontade. É cumprir a palavra mesmo quando ninguém está olhando. É lembrar quem você quer ser, mesmo quando o dia te empurra para a comodidade. Esse hábito também revela algo profundo. A felicidade não está no prazer, mas na coerência entre os teus valores e as tuas ações. Quando você vive segundo seus princípios, quando sua conduta reflete seu caráter, quando faz o que sabe que deve fazer, a paz aparece sozinha, sem estímulos, sem artifícios, sem ruído. A calma não se compra, se constrói. E se constrói com decisões, não com emoções. O propósito também te protege do caos emocional. O prazer depende de condições externas. Que tudo dê certo, que as pessoas correspondam, que o mundo não te contrarie, que tua vida esteja estável. O propósito não depende de nada disso. Ele se sustenta mesmo quando tudo dá errado. Ele não desmorona na dificuldade. Ele se fortalece, porque é construído de dentro para fora. Viver esse hábito de verdade reorganiza toda a tua vida. Te ensina a priorizar, a escolher tuas batalhas, a dizer não com firmeza, a sair do que te drena e aproximar-se do que te fortalece. Te ensina que o tempo é teu recurso mais valioso e gastá-lo em coisas sem significado é um ato de desrespeito consigo mesmo. Te ensina que cada dia é uma chance de avançar um pouco na direção da pessoa que você quer ser, não da pessoa que o mundo quer que você seja. O propósito também te dá identidade. Não a identidade superficial de rótulos externos, mas a identidade firme que nasce de princípios. Quando você sabe por que vive, não precisa que ninguém valide o seu caminho. Não precisa de aplausos, compreensão ou aprovação. Não precisa agradar. Não precisa se encaixar. Não precisa impressionar. O propósito te dá uma convicção que ninguém pode tirar. E então surge a pergunta mais importante. O que realmente te move? O que faz teu coração expandir? O que te exige grandeza? O que te faz sentir que está vivendo não apenas existindo? Se você não sabe responder, não está perdido, está adormecido. E este hábito existe para te despertar. Porque quando começa a buscar propósito, começa a descobrir valores. E quando descobre valores, tua vida deixa de ser acidente e se torna obra deliberada. O prazer vai e vem. O propósito permanece. O prazer empolga. O propósito transforma. O prazer distrai. O propósito eleva. O prazer acalma o instante. O propósito ordena a vida. Por isso, este hábito é um dos pilares do estoicismo. Porque o sábio não vive para sentir-se bem. Vive para tornar-se alguém digno de respeito. E a grande ironia é,
Quando você vive assim, a felicidade chega sozinha. Uma felicidade tranquila, sólida, estável. Uma felicidade que não depende do mundo, depende de você. Busque propósito. Não como ideia distante, mas como disciplina diária. Pergunte todos os dias por que faz o que faz. Observe se suas ações refletem valores ou impulsos. E se perceber que está vivendo para o prazer, não se culpe. Redirecione. Reajuste. Recomece. Cada dia é uma oportunidade. Cada dia te lembra. Pode viver com intenção ou com inércia. E a escolha é tua. 10º hábito estoico. Aprenda a dizer basta. Há um ponto na vida em que perseguir mais deixa de ser crescimento e passa a ser uma forma sofisticada de autoabandono. Um ponto em que a linha entre disciplina e obsessão se torna tão fina que você já não sabe se está avançando ou fugindo de algo dentro de si. A maioria não percebe isso a tempo, porque confunde movimento com progresso, ocupação com propósito, ambição com direção, e sem perceber, vive presa em um ciclo interminável de exigências. Mais sucesso, mais produtividade, mais validação, mais resultados, mais reconhecimento, mais de tudo, mais, até que não sobra nada. Dizer basta não é desistir, é sabedoria. É o ato solene de impor limites até ao que você gosta. É parar mesmo quando ainda poderia continuar. É escolher a pausa quando todos ao redor parecem viver uma corrida eterna. É olhar para a própria vida com honestidade e reconhecer que nem tudo o que te impulsiona te faz bem. Que nem tudo o que você consegue carregar deve ser carregado. Que nem toda batalha que você pode vencer vale a pena lutar. O estoicismo sempre compreendeu algo que a nossa geração esqueceu. A moderação é a guardiã da paz interior. Não é falta de ambição, não é passividade, não é indiferença. É a capacidade de parar a mão antes de quebrar aquilo que já é suficiente. Sêneca disse sem rodeios: nada é mais prejudicial para a alma do que a abundância sem critério, porque a abundância sem limite não ilumina, consome. E se você não sabe dizer basta, cedo ou tarde começará a pagar seus sucessos com a própria tranquilidade. Olhe para a sua vida com sinceridade brutal. Quantas vezes você continuou empurrando, mesmo estando exausto? Quantas vezes aceitou mais uma responsabilidade, mais um compromisso, mais um peso, só para não decepcionar os outros enquanto se decepcionava? Quantas vezes permaneceu em relações por medo de jogar tudo fora, em trabalhos por medo de perder estabilidade, em rotinas que já não te nutriam, tudo por medo de parar? Esse medo é o que te mantém preso ao excesso. E o excesso, cedo ou tarde, cobra caro. A prática estoica é simples, mas exige coragem. Pare antes de quebrar. A maioria só aprende isso depois de um colapso, depois de explodir emocionalmente, depois de perder algo valioso, depois de o corpo ou a mente cobrar a conta. Mas você não precisa chegar lá. Pode frear a queda antes do impacto. Pode escolher a pausa antes do desmoronamento. Pode dizer basta antes que sua vida se transforme em um conjunto de incêndios que você já não sabe como apagar. Dizer basta também significa aceitar que a vida é feita de ciclos, não de corridas lineares. Que há dias de avançar e dias de recolher-se. Que há temporadas de intensidade e temporadas de silêncio. Que descansar não te torna fraco. E renunciar ao que já não combina com você não te torna menos sábio. O mundo moderno exige que você esteja sempre produzindo, respondendo, crescendo, acumulando, provando. Mas sua alma não funciona assim. Ela precisa de equilíbrio, de espaço sagrado sem ruído, sem obrigação, sem a necessidade de ser alguém para todos. E aqui está a parte desconfortável. Se você não diz basta, a vida vai dizer por você. E ela o fará de maneiras que você não vai gostar, através de cansaço extremo, ansiedade, rupturas emocionais, apatia profunda ou até perda de sentido. Porque a alma tem limite. E quando esse limite é ultrapassado, a mente começa a se desligar para se proteger. É por isso que tanta gente vive hoje no piloto automático. Não porque não queira viver, mas porque nunca aprendeu a parar. O estoico não teme a pausa.
Ele a honra, ele a usa, ele a entende como parte da disciplina, não como interrupção dela. Porque sabe que a clareza nasce do silêncio, não do movimento constante. Sabe que quando a vida para por um momento, não é para puni-lo, mas para reorganizar suas peças internas, para ajustar o caminho, para lembrá-lo de quem é e para onde está indo. Da próxima vez que você sentir essa pressão invisível que te empurra a continuar mesmo sem energia, ouça esta frase: basta, porque eu me respeito. Não basta porque não posso mais. Não basta porque estou cansado. Não basta porque quero desistir. Basta porque eu me respeito. Entender seu próprio limite não é fraqueza, é domínio. Parar não te afasta das metas, te aproxima delas com clareza. Quando você diz, basta, a vida deixa de ser um peso e volta a ser um caminho. Este é o hábito que transforma todos os outros. A capacidade de interromper até o que parece bom quando já te faz mal. A capacidade de frear antes de colapsar. A capacidade de honrar a própria energia antes que o mundo a consuma. Quando você aprende a dizer basta, aprende a se ouvir. E quando aprende a se ouvir, finalmente pode construir uma vida que te sustenta, não uma que te desgasta. Se dominar esse hábito, nunca mais precisará que a vida te pare à força. Você mesmo se deterá, com sabedoria, com calma, com força interna, e nesse ato silencioso e firme, descobrirá algo que poucos percebem. Você não precisa fazer tudo, só precisa fazer o que é certo. E muitas vezes, o que é certo, o que é realmente poderoso, é saber parar. 10º hábito estoico. Transforme os obstáculos em força. Há um momento na vida em que você deixa de se perguntar por que as coisas são difíceis e começa a se perguntar por que esperava que fossem fáceis. Esse momento marca o início da sua maturidade. Porque, embora seja duro aceitar, grande parte do seu sofrimento nasce da crença de que a vida deveria fluir sem resistência, sem tropeços, sem tensão. Você foi condicionado a fugir do desconforto como se fosse um crime e a enxergar cada obstáculo como uma injustiça. Mas o obstáculo nunca foi o problema. O problema sempre foi a interpretação que você faz dele. E enquanto não mudar essa interpretação, qualquer contratempo mínimo parecerá uma tragédia pessoal. Marco Aurélio escreveu isso com uma clareza devastadora. O que impede a ação, avança a ação. Para muitos, essa frase soa inspiradora, até que se encontram diante de um desafio real. Aí descobrem a verdade. Não querem que o obstáculo os impulsione. Querem que o obstáculo desapareça. Não querem crescer. Querem conforto. Não querem se transformar. Querem que o mundo se adapte a eles. Mas o estoico sabe que a vida nunca funcionou assim. O obstáculo não é um erro no caminho. O obstáculo é o caminho. Pense na última vez em que você evitou algo que lhe causava incômodo. Uma conversa difícil, uma mudança adiada, uma verdade evitada, um limite que não teve coragem de impor. Essa evasão não o protegeu ou enfraqueceu. Tornou-o menor, mais sensível ao estresse, mais dependente do conforto, mais temeroso da vida real. O que você evita não desaparece, cresce, enquanto você se torna mais frágil. E chega um ponto em que o simples pensamento de enfrentar algo normal, um não, uma crítica, um risco, uma perda, já parece insuportável. Por quê? Porque você nunca treinou sua resistência interior. O obstáculo existe para se revelar como treinamento, não como castigo. A vida coloca diante de você exatamente aquilo que mais tenta evitar, porque é ali que está a chave da sua força. Você quer ser mais sábio, mas quer que a sabedoria venha sem erro. Quer ser mais forte, mas sem carregar peso. Quer ser mais resiliente, mas sem adversidade. Quer ser mais corajoso, mas sem medo. Isso não é crescimento, é fantasia. O caráter só se forma quando você é obrigado a confrontar aquilo que sempre quis evitar. Toda pessoa forte que você admira passou por um fogo que você não viu. Toda pessoa calma se forjou em tempestades que nunca publicou. Toda pessoa sábia carregou dúvidas que não sabia responder. Não há grandeza sem prova. Não há clareza sem confusão prévia. Não há força sem crise.
E se você está esperando que a vida lhe ofereça uma rota alternativa, uma espécie de estrada emocional sem curvas nem subidas, está esperando uma vida que não existe. O que dói no obstáculo não é o que ele exige, é o que ele destrói dentro de você. Sua identidade frágil, aquela parte que acreditava ser especial, que queria que tudo desse certo de primeira, que esperava ser recompensada pelas boas intenções e não pela disciplina. Mas quando o obstáculo aparece, essa identidade ruída cai. E ali nasce o seu verdadeiro eu, aquele que você não sabia que existia. Aquele que descobre que pode suportar muito mais do que imaginava. Aquele que aprende que a adversidade não vem para destruir, vem para revelar. Os estoicos tinham um hábito. Quando algo difícil acontecia, não perguntavam, por que comigo? Mas sim, para que comigo? Porque sabiam que cada desafio traz uma mensagem, um chamado ao crescimento, uma instrução disfarçada, uma oportunidade que não poderia chegar de outra forma. O obstáculo o obriga a fazer algo que você jamais faria espontaneamente, avançar em direção ao desconforto. E esse avanço, por mais que doa, é a semente da sua próxima versão. É fácil ser disciplinado quando tudo funciona. É fácil manter a calma quando tudo flui. É fácil ser gentil quando ninguém o provoca. É fácil ser espiritual quando a vida não pressiona. O difícil, o verdadeiramente difícil, é manter o centro quando tudo ao redor perde forma. Isso é domínio. Isso é temperança. Isso é força real. Não a força do academia emocional, onde você levanta frases motivacionais, mas a força de quem caminha dentro da tempestade e ainda assim escolhe a direção. O obstáculo, se você permitir, o torna perigoso no melhor sentido. Torna-o alguém que já não cai diante de qualquer dificuldade, porque entende que a dificuldade faz parte do treinamento. Torna-o alguém que não pede uma vida mais fácil, mas sim uma mente mais forte. Torna-o alguém que não se quebra por qualquer coisa, porque aprendeu que cada ruptura interna é um convite para se reconstruir melhor. Da próxima vez que algo se atravessar no seu caminho, não pergunte, por que agora? Pergunte, que parte de mim precisa disso? Talvez sua paciência, talvez sua disciplina, talvez sua humildade, talvez sua resiliência, talvez sua visão. O obstáculo não chega por acaso. Chega justamente onde você é fraco, porque é ali que precisa trabalhar. Transforme seus pesos em treinamento. Transforme seus problemas em propósito. Transforme sua dor em direção. Esse é o hábito. Esse é o caminho. Essa é a vida que o tornará invencível. 12º hábito estoico. Escolha a alegria como forma de sabedoria. Há um momento na vida em que você descobre algo desconcertante. Ser feliz exige mais coragem do que ser infeliz. A infelicidade segue caminhos conhecidos, padrões previsíveis, desculpas prontas. A felicidade, por outro lado, exige presença, disciplina e responsabilidade interior. Exige que você encare seu caos de frente, organize sua mente, ajuste suas emoções e escolha conscientemente aquilo que expande a sua alma. É por isso que tão poucas pessoas são realmente felizes. Preferem a dor familiar, a liberdade desconhecida. A maioria não entende que a alegria estoica não é um golpe de sorte, não é um dia bonito, não é uma fase positiva. A alegria estoica é uma decisão. Uma prática, um compromisso diário, é escolher ver com clareza mesmo quando há sombras. É escolher serenidade mesmo quando há ruído. É escolher gratidão mesmo quando há escassez. É escolher perspectiva mesmo quando há caos. É escolher ser dono da sua vida, mesmo quando sua mente quer arrastá-lo para a sua versão mais medrosa. O mundo moderno transformou a felicidade em espetáculo. Sorrisos em fotos, frases motivacionais recortadas, rotinas perfeitas. E você, vivendo uma vida real, olha para isso e acha que está falhando. Mas os estoicos sabiam que a verdadeira felicidade não depende do mundo, depende de você. Não é luz artificial, é fogo interno. Não se constrói de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não se compra, não se força, não se encena, se treina. A alegria estoica nasce do ordenamento interior. Nasce de alinhar sua mente com seus valores,
seu comportamento com seus princípios, seu foco com o que realmente importa. A maior fonte de sofrimento humano é viver em contradição, dizer uma coisa e fazer outra, querer paz, mas alimentar caos, buscar gratidão, mas cultivar reclamação, desejar clareza, mas encher a vida de ruído. A alegria não cresce em terreno conflituoso. Precisa de coerência, precisa de integridade, precisa que seus pensamentos, decisões e ações apontem para a mesma direção. Sêneca dizia que a felicidade é viver de acordo com a natureza. O que ele realmente queria dizer era isto: quando você não se trai, você descansa. E quando descansa, surge a alegria. Mas como sentir alegria se todos os dias você exige de si o que não pode sustentar? Como sentir alegria se nunca se detém para agradecer o que já tem? Como sentir alegria se vive adiando seu bem-estar para um futuro abstrato no qual, magicamente, você será outra pessoa? A alegria é agora ou nunca. Não é destino, é postura. Não é prêmio, é consequência. Não é sorte, é prática. Escolha a alegria como quem escolhe uma arma para a guerra. Porque a vida não vai protegê-lo da dor, mas a alegria treinada vai protegê-lo de se tornar o seu próprio carrasco. A alegria estoica não nega a tragédia. A compreende. Não ignora a dor. A atravessa. Não finge que tudo está bem. Decide estar em paz mesmo quando as coisas não estão. A alegria estoica é silêncio onde outros gritam. É aceitação onde outros exigem. É calma onde outros desabam. É força quieta onde outros buscam estímulos desesperados. É gratidão madura, não euforia infantil. E digo mais, não existe ato mais revolucionário hoje do que ser genuinamente feliz. Em um mundo obcecado por comparação, queixa, competição e carência de validação, a pessoa que encontra a alegria em seu próprio ordenamento interior deixa de ser manipulável. Não precisa de aprovação, não precisa de aplauso, não precisa de espetáculo. E essa autonomia emocional não só atrai, ela desestabiliza. Em um mundo cheio de ruído, alguém que caminha em paz se torna um lembrete vivo de que quase todos estão perdidos. A alegria como sabedoria significa que você entende que nada é permanente, que tudo muda, que tudo passa, que tudo se move, e mesmo assim escolhe caminhar leve. Porque sabe que se agarrar destrói, exagerar esgota, e resistir ao inevitável corrói. A alegria surge quando você coopera com a vida, não quando luta contra ela. Escolha a alegria no cotidiano, na água que bebe, no ar que respira, no silêncio que o acompanha, no pequeno avanço de hoje, na conversa que o fez refletir, no obstáculo que o moldou. A alegria não está nas grandes vitórias, está na maneira como você enxerga as pequenas. Treine sua alegria como treina seu corpo, com constância, com disciplina, com intenção. Não espere sentir-se bem para ser grato. Seja grato e verá o dia mudar. Não espere ter calma para ordenar a mente. Ordene a mente e verá a calma chegar. Quando você escolhe a alegria, mesmo no meio do caos, torna-se alguém que já não depende de nada externo para se sustentar. E isso, em termos estoicos, é liberdade absoluta. Porque, no fim, a felicidade não é um estado emocional. É o resultado direto de como você escolhe viver por dentro quando ninguém está olhando. Esse é o hábito. Esse é o caminho. Essa é a alegria que ninguém pode tirar porque não vem de fora. Vem de você. Há momentos na vida em que a gente aprende à força aquilo que nunca quis aceitar. Que não é o mundo que te quebra, e sim as pessoas que você permitiu manter perto demais. Que não é o destino que te fere, mas a sua insistência em manter abertas portas que há muito tempo deveriam ter sido fechadas. Que não é o azar que te esgota, mas o seu silêncio diante daquilo que te consome em segredo. E é justamente aí, nesse ponto em que a vida se transforma em espelho, que a verdade aparece nua, brutal, impossível de ignorar. A maior parte do sofrimento que você carregou não veio de inimigos visíveis, mas de vínculos que você tolerou por medo de ficar sozinho. Agora você sabe, e embora doa admitir, também sabe que reconhecer isso é o primeiro ato de liberdade que teve em muito tempo.
porque se você ouviu até aqui, é porque já não quer continuar vivendo com a mente cheia de vozes alheias. Vozes que te drenaram, que te manipularam, que te fizeram sentir pequeno, que te obrigaram a duvidar de si mesmo. Vozes que se disfarçaram de carinho, de lealdade, de inocência. Vozes que te fizeram carregar culpas que não eram suas, expectativas que você nunca pediu, feridas que não te pertenciam. E ainda assim, você carregou tudo isso durante anos como se fosse parte da sua identidade. Mas agora entende? O peso que mais te afundou não foi o dos problemas, e sim o da companhia errada. Aqui começa a verdadeira transformação. Porque chega um instante no caminho silencioso, sem aplausos, sem aviso, em que você decide, pela primeira vez, parar de justificar o injustificável. Você deixa de normalizar atitudes que te machucam. Deixa de sustentar vínculos que tiram mais do que dão. Deixa de preencher o seu tempo com pessoas que esvaziam a sua alma. E você não faz isso por rancor, nem por orgulho, nem por revanche. Faz porque finalmente entendeu que a sua paz vale mais do que qualquer história, mais do que qualquer promessa quebrada, mais do que qualquer desculpa, que nunca mudará nada. Faz porque enfim reconhece que viver rodeado de veneno, por mais familiar que pareça, jamais será lar. E embora a decisão de se afastar pareça fria por fora, você sabe que não é. Sabe que antes de dar esse passo, passou noites inteiras justificando o injustificável. Sabe que tentou salvar pessoas que não queriam ser salvas. Sabe que carregou culpas que não te cabiam. Sabe que deu oportunidades a quem só queria te manter por perto, para não se sentir sozinho, não para te ver crescer. Sabe que ficou mesmo quando o seu coração pedia para ir embora. E mesmo assim, permaneceu. Não por fraqueza, mas por lealdade. Mas a lealdade mal direcionada é uma forma silenciosa de autodestruição. Por isso, este encerramento não é um adeus aos outros, é um retorno a você. É a declaração de que você não está mais disposto a se destruir para sustentar vínculos que não sustentam nada. É o instante em que você decide que a sua vida merece menos ruído, menos drama, menos máscaras, e mais clareza, mais equilíbrio, mais caráter. É o ponto exato em que você compreende que qualquer relação que exige que você se traia para manter LA já estava perdida há muito tempo. E sim, vai doer. Vai doer porque você está rompendo hábitos emocionais, não pessoas. Vai doer porque está deixando para trás versões de si mesmo que aprenderam a se conformar. Vai doer porque a solidão momentânea assusta mais do que a companhia errada. Mas também é verdade que, depois da dor, vem algo que você havia esquecido: a leveza. Aquela sensação de respirar fundo sem sentir culpa. Aquele silêncio onde já não vivem vozes que te diminuem. Aquela clareza que só aparece quando você deixa de justificar o veneno e começa a reconhecer a verdade. O mais irônico e o mais bonito é que a vida sempre responde às suas decisões internas. Quando você limpa o seu círculo, a vida limpa o seu caminho. Quando fecha portas que envenenam, outras que nutrem se abrem. Quando você escolhe o respeito próprio, chegam pessoas que sabem respeitar. Quando para de perseguir migalhas afetivas, percebe que nunca precisou mendigar nada. E quando decide que a sua paz é inegociável, o mundo deixa de brincar com você. Mas aqui vem o ponto mais importante deste encerramento. A verdade que quase ninguém tem coragem de olhar de frente. Não basta tirar as pessoas erradas da sua vida se você continua permitindo que vivam dentro da sua mente. Afastá-las fisicamente é fácil. Expulsá-las do seu diálogo interno é o que realmente te liberta. Porque enquanto você repetir discursos antigos, medos antigos, feridas antigas, nomes antigos, não terá recuperado seu poder. Tirar alguém da sua vida leva 1 minuto. Tirar alguém da sua mente exige decisão diária. E essa decisão começa hoje. Então agora, exatamente agora, quero que você se faça a pergunta mais honesta deste episódio. Que parte da sua vida você está disposto a proteger de verdade? A sua paz ou os seus apegos? O seu futuro ou a sua nostalgia? O seu crescimento ou o seu conforto emocional? A sua dignidade ou o seu medo de ficar sozinho? Porque a resposta que você der não será uma frase,
Será o seu destino. Será a qualidade da sua vida. Será a qualidade das suas relações. Será a qualidade da sua mente. Será, essencialmente, a qualidade da sua liberdade. E quando este episódio terminar, quando você desligar a tela ou tirar os fones, não quero que volte ao mesmo. Não quero que continue sustentando vínculos que não te sustentam. Não quero que retorne a conversas que te drenam. Não quero que tente caber em lugares onde você já não pertence. Não quero que continue tentando salvar quem se afoga no próprio veneno e ainda te culpa por não se afundar junto. Não quero que siga se traindo para caber na vida de outras pessoas. Quero que você faça o que sempre deveria ter feito: escolher a si mesmo. Não de forma egoísta, mas consciente. Não a partir da raiva, mas da clareza. Não para afastar todos, mas para se aproximar de si. Quero que você se torne alguém que já não pede permissão para proteger a própria paz. Quero que se torne alguém que sabe fechar ciclos, sem olhar para trás. Quero que se torne alguém que entende que amar não é se sacrificar até desaparecer. Quero que seja alguém que inspira respeito, não pelo que diz, mas pelo que já não tolera. Porque aqui está a verdade final. A que define toda a sua vida daqui para frente. Você não pode atrair o que é certo se continua segurando o que te destrói. Não pode construir uma vida forte num terreno contaminado. Não pode encontrar pessoas saudáveis enquanto se apega a quem vive de conflito. Não pode crescer se seu círculo te preferir pequeno. Não pode florescer se continuar regando as mesmas sombras. Hoje uma etapa termina. Hoje outra começa. E embora ninguém mais perceba, você vai sentir. Vai sentir quando, pela primeira vez, disser não, sem explicar. Quando colocar limites, sem tremer. Quando escolher o silêncio, em vez da discussão. Quando aprender a se retirar sem fazer barulho. Quando sua vida começar a se cercar de gente que soma, não que drena. E quando descobrir finalmente que a paz não se encontra, se cultiva. Se você chegou até aqui, então está pronto. Não para fugir do veneno, mas para superá-lo. Não para destruir pessoas, mas para reconstruir a si mesmo. Não para ficar sozinho, mas para ficar consigo. E acredite, esse é o começo de uma vida completamente diferente. Uma vida na qual você escolhe quem entra, quem fica e quem nunca mais atravessa a sua porta. Sua voz é essencial aqui mais do que você imagina. Cada reflexão que você compartilha fortalece e eleva esta comunidade. Porque este não é um espaço qualquer. É um círculo de mentes que escolhem viver com consciência, com disciplina e com caráter. Cada um de vocês deixa uma marca, e a reflexão que receber mais apoio será fixada como estandarte deste lugar, não como enfeite, mas como um lembrete do tipo de guerreiro que decide pensar, sentir e agir com clareza estoica. Porque esta é uma comunidade que não foge da dor, atravessa a dor com coragem. Uma comunidade que não busca consolo barato, busca sabedoria. Uma comunidade que não se quebra diante da adversidade, transforma-a em força. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está mudando. Algo despertou. Algo está pedindo mais. Por isso, antes de sair, vá até a descrição. Lá você encontrará os caminhos que preparamos para que continue fortalecendo a sua mente. Eles não estão ali por acaso. Cada um foi criado para ajudar você a aprofundar, a se fortalecer por dentro e a voltar sempre que precisar para esse lugar onde nada e ninguém consegue tirar a sua paz. Assinar o canal não é um favor ao podcast. É um ato de respeito por si mesmo. É decidir que você não quer voltar a viver no piloto automático. É comprometer-se a pensar de outro modo, a sentir com mais ordem, a viver com mais intenção. Porque toda segunda, quarta e sexta, publicamos reflexões feitas para acompanhar você quando a vida pesa, quando a mente agita, quando você precisa de uma palavra que lembre quem você é. Não nos seguir é correr o risco de perder exatamente a lição de que você pode precisar no seu momento mais difícil. E se você escolher ir um passo além, se decidir tornar-se membro, entenda algo com total clareza. Você não está doando, você está sustentando uma missão. É graças a você que essa chama não se apaga. É graças a você que podemos continuar expandindo o estoicismo como refúgio
para milhões de pessoas que hoje lutam para não desistir. Seu apoio mantém este podcast vivo, forte e em crescimento. Você não é um espectador, é parte do pilar que sustenta esta comunidade. Nos vemos no próximo encontro do Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida cotidiana. Enquanto isso, aproveite as sessões recomendadas que você encontrará na descrição para continuar o seu caminho. E até que nos encontremos novamente, não esqueça disto: você é o dono da sua percepção, o guardião da sua paz e o guerreiro da sua própria batalha. Esse é o legado do estoicismo. Essa é a arte de tornar-se invencível.